Ao participar deste evento, você fica ciente de que aparecerá nas imagens produzidas pela Fundação Oswaldo Aranha. Os arquivos audiovisuais ficarão em nossa guarda e poderão ser utilizados em ações promocionais da FOA Unifoa. Em caso de dúvidas, entre em contato por meio de nossos canais oficiais. Sejam bem-vindos ao Auditório William Monachese. O auditório possui um espaço para 705 pessoas sentadas confortavelmente, sendo 11 para pessoas com sobrepeso, 24 para cadeirantes e instalações para pessoas com mobilidade reduzida. Se precisarem anotar algo, podem utilizar a prancheta localizada no apoio de braço da poltrona para destros e canhotos. O auditório conta ainda com saídas de emergência nas laterais, com acionamento rápido e devidamente sinalizadas para sua segurança. Todo o espaço é revestido com material anti-chamas, 28 câmeras de circuito interno, sensores de presença nas portas e alarmes, sistema de Wi-Fi que permite até 2.000 conexões simultâneas. É importante você saber que os banheiros estão localizados na entrada do auditório. Não é permitido fumar, utilizar lança-foguetes, buzinas, estampidos e materiais inflamáveis. É proibida a entrada de animais de estimação. E também não é permitido comer ou beber no auditório. Pedimos também que coloque os celulares e outros dispositivos em modo silencioso. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar a equipe de apoio. Estas indicações são para melhorar a sua experiência aqui no Unifoa. Desejamos a todos um excelente evento com conforto e tecnologia em um dos melhores auditórios do estado do Rio de Janeiro. Ser professor é muito mais do que ensinar. É carregar consigo o poder de transformar vidas e de construir o futuro no presente. É ser aquele que inspira, que motiva e que desperta em cada estudante a vontade de ir além. Em um mundo repleto de tecnologias e inovações, é o seu compromisso com a aprendizagem que verdadeiramente molda o amanhã. Vocês, professoras e professores, fazem a diferença todos os dias. Porque ensinar é um ato de coragem, é um ato de empatia. E vocês, docentes do Unifoa, são os protagonistas desse movimento. Um movimento que transforma. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Fundação Oswaldo Aranha FOA e do Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa, anunciamos a abertura oficial da Semana de Formação Continuada 2025.1. A 7ª Semana de Formação do Unifoa é um evento promovido pela instituição, realizada durante a primeira semana do semestre letivo. Seu objetivo é promover o aprimoramento didático-pedagógico de cada docente participante, fortalecendo suas práticas de ensino e ampliando suas competências. Registramos as presenças. A magnífica reitora do Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa, professora doutora Ivanete Oliveira. Palestrante convidado, professor doutor Antônio Flávio Moreira. Pró-reitora de Extensão, professora doutora Ana Carolina Calegário Pereira. Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Ana Carolina Dornelas.
Pró-reitor de Educação à Distância e Tecnologias de Ensino, professor mestre Rafael Teixeira dos Santos. Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, professor mestre Washington de Macedo Lemos. Registramos as presenças dos docentes do Unifoa. Justificamos a ausência do pró-reitor acadêmico, professor doutor Bruno Chaboli Gambarato, por motivos pessoais. Para declarar aberta a 7ª semana de formação continuada do Unifoa, convidamos a magnífica reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, professora doutora Ivanete Oliveira. Quero dar boa noite a todos e todas. Dizer que essa nossa 7ª edição de Semana da Formação Continuada, ela tem um gosto muito especial. Trouxemos aqui ícones da educação que estão conosco desde segunda-feira, trabalhando alguns pilares do nosso ensino aqui dentro do Unifoa. O primeiro deles é o currículo, como uma conquista coletiva. Os cursos agora, que têm novos currículos, que já estão com currículos já sendo construído, no processo de integralização, foi construído coletivamente. Mas essa forma de construção coletiva ela ainda se amplia. Hoje, mais ainda, com a presença do professor Antônio Flávio Moreira. O professor Antônio Flávio é um ícone para mim. Não posso nem... Hoje, quando ele chegou, me emocionei. Ele junto com Tomás Tadeu da Silva, tem vários livros escritos do qual eu me debruço enquanto curriculista e que sou apaixonada por eles. Então, tê-lo aqui ao meu lado é como se eu tivesse o meu referencial teórico sentado comigo. Isso eu acho que não é qualquer um de vocês que tem. Então, professor, seja muito bem-vindo. Professores, aproveitem máximo esse momento que nós estamos vivendo. A FOA e o Unifoa estão fazendo com que a gente consiga aprimorar nossa prática pedagógica, ao mesmo tempo em que a gente tem investido para que a gente apreenda cada vez mais metodologias para que os nossos estudantes sejam protagonistas. Isso tudo, quero sempre dizer a vocês que está articulado, não só o perfil do docente, mas principalmente as políticas que nós temos de valorização da docência e as políticas de inclusão e de respeito ao ser humano. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui na Unifoa. É a primeira vez que venho. Espero que tenhamos outras oportunidades de estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de trazer algumas ideias minhas que eu vou apresentar aqui no texto para que possamos pensar sobre elas e discuti-las, havendo tempo depois. Bom, eu cumprimento, então, a professora doutora Ivanete Oliveira e também quero cumprimentar também todos os professores, todas as autoridades aqui presentes. O texto que eu lhes trago foi escrito juntamente com o meu orientando Márcio Delgado, que está aqui também presente, e está no prelo para ser publicado pela... Questões técnicas acontecem durante uma fala, Não precisa de microfone. Não? Não, olha, está na Globo. Hein? Pode.
Todos ouvem? Reflexão. E aí desligamos aqui. Mais um probleminha técnico, mas será resolvido muito em breve. Pronto? Não, já estava livre, não tem problema não, mas... Bom, vamos lá. Todos me ouvem, né? Então, essa lacuna que eu lhes falo, entre a teoria curricular e a prática pedagógica, ela evidencia a necessidade de uma constante reflexão e de atualização dos currículos, para que estes se adaptem às demandas de um mundo em constante transformação e preparem os estudantes para os desafios do futuro. Os pesquisadores de Campinas, Corinta Geraldi e João Vanderlei Geraldi, defendem que nossa escola tem sido caracterizada por 2 processos de exclusão social. O primeiro deles, a reprovação, que atinge uma série de alunos e que exime, ao mesmo tempo, os sistemas educativos de responsabilidade pelos resultados. O segundo ponto é a aprovação automática, que cria uma falsa ilusão de acesso aos bens culturais e simbólicos, já que a certificação não corresponde à aprendizagem verificada. Para os autores, a obviedade é parte do senso comum e tem sido manchete dos principais jornais escritos e televisionados do país. A educação no Brasil não vai bem. O ensino público tem muitos problemas. Certamente temos ouvido isso muitas vezes ao longo de nossas trajetórias. Tais problemas se acentuam quando se trata das camadas mais pobres da população. Pode-se argumentar que a escola não tem cumprido muitas de suas promessas. Cada vez mais alunos a abandonam, carentes de tudo e sem um mínimo de conhecimento, de cultura, sem domínio de conceitos básicos necessários para seu desenvolvimento na sociedade. Mesmo tentando estabelecer vieses igualitários, a escola continua, muitas vezes, deixando os frágeis ainda mais frágeis. Essa crise por que passa a escola, em diversos países, já foi há muito denunciada, mas parece manter-se ainda sem mudanças significativas. Segundo o pesquisador português Rui Canário, esse sentimento
de mal-estar geral remonta a um diagnóstico que foi formulado nos anos 60. Que fazer diante da constatação de uma crise que não tem mais o sabor da novidade? O autor nos diz, então, que o reconhecimento do caráter histórico e inventado da escola permite, ao mesmo tempo, prever a sua reinvenção, a sua mudança. Para isso, porém, faz-se necessário um pensamento prospectivo. Recorrendo mais uma vez a Antônio Nóvoa, pode-se dizer que falta um pensamento novo, uma filosofia que ajude a integrar outras lógicas, outros modelos e outras formas de organização dos espaços educativos. Em última análise, o que se está defendendo é a reinvenção da escola. Rui Canário sugere 3 princípios que possam desencadear esse processo de reinvenção. Em primeiro lugar, repensar o escolar a partir do não escolar. Ou seja, permitir que a escola se contamine por outras ideias e outras práticas. O segundo ponto que ele sugere, revalorizar o trabalho escolar, conferindo-lhe um sentido positivo. E o terceiro, pensar a escola a partir de um projeto de sociedade, de uma ideia do que devem ser a vida e o devir coletivos. Trata-se de mudar, mas de uma mudança segura e coerente. Em tempos de desassossego, de incertezas, mais do que nunca, é primordial manter o rumo das convicções e recusar soluções de moda ou de simples conveniência. Evidencia-se a necessidade de renovar a escola para que ela possa oferecer espaços e oportunidades de ensino e de aprendizagem significativas e desafiadoras para os contextos sociais e culturais em que crianças e jovens estão inseridos. Uma renovação que tenha como discussão central a qualidade do que está sendo ensinado. O que se deseja argumentar é que o processo de reinvenção da escola demanda focalizar e renovar o currículo e o trabalho docente, de forma a garantir uma trajetória bem-sucedida para todos os estudantes. Uma escola reinventada, uma escola atualizada, é uma escola na qual os alunos ingressam, permanecem e aprendem. É nessa escola que podemos formar crianças e jovens cuja autoestima lhes propicie o respeito por si mesmos e pelos outros, condição indispensável para o cumprimento de seus deveres e para lutar por seus direitos como cidadãos de nosso país. Ao falar-se de aprendizagem, fala-se inevitavelmente de professores. Não podemos pensar em aprendizagem deixando de lado professores. Eles são vistos como elementos centrais na promoção dessa aprendizagem. Eles são fundamentais na promoção dessa aprendizagem, bem como no desenvolvimento de processos de integração que enfrentem os desafios da diversidade e do emprego de novas tecnologias. Segundo o pesquisador também português Antônio Nóvoa, para a qualidade da aprendizagem ao longo da vida, há que se assegurar o desenvolvimento profissional dos professores. Vejam então que estamos aqui defendendo e valorizando os professores. Inúmeras vozes em nosso país têm acentuado ao mesmo tempo que os professores andam mal preparados, evidenciando a necessidade de uma nova abordagem educacional, de iniciativas que garantam o seu desenvolvimento profissional. No entanto, um enfoque limitado
que priorize a ação prática e a racionalidade instrumental contribui para que a formação docente se assemelhe aos modelos das grandes corporações, submetendo-se às leis da economia e à mentalidade empresarial. Nesse enfoque, as perspectivas mais globais e humanistas que devem inspirar a formação docente são substituídas por intenções de controle de práticas, de saberes, de habilidades, atitudes, sentimentos e pensamentos. Porém, costuma-se considerar que a docência é afetada por inúmeros contextos, das vivências acadêmicas, do trabalho pedagógico, das políticas oficiais, das práticas coletivas dos movimentos sociais, das pesquisas em educação, da produção e emprego das mídias, bem como das práticas nas cidades. Então, é na múltipla articulação desses diferentes contextos que se expressa a complexidade da formação de professores e de seu desenvolvimento profissional, que certamente não são nem simples, nem facilmente transformáveis. Em diversos países, inclusive aqui no Brasil, nos quais a reinvenção da escola e a renovação da formação docente ainda não se concretizaram como seria desejável, uma aligeirada e equivocada solução para os problemas tem implicado o aumento de regulação de professores e escolas, com o estabelecimento, como temos visto, de padrões nacionais, currículos nacionais, exames nacionais. Os testes e os indicadores de desempenho têm permitido a classificação das escolas, a avaliação dos docentes e dos alunos, a definição de critérios que venham ou não a recompensar o professor. Nesse contexto, caminha-se em passos largos em direção a um maior controle e a uma maior mercantilização da educação. Diversos estudos têm denunciado o quanto essas reformas privilegiam os que dominam o capital cultural valorizado pelos sistemas escolares. No entanto, para que os estudantes de grupos subalternizados não sejam ainda mais desfavorecidos, há que se contrapor a essas propostas que vêm levando a uma guinada para a direita na educação, uma elaboração de políticas e práticas alternativas, críticas, progressistas, articuladas e consistentes no que se refere aos complexos processos curriculares e docentes. Ou seja, fazem-se urgentes e indispensáveis respostas coletivas e construtivas que desequilibrem as desastrosas políticas educacionais que vêm sendo associadas à chamada restauração conservadora na educação. Outro modelo, diferente desse de escola e professor, são apresentados em um livro que aborda a educação na Finlândia e examina a situação de excelência que parece caracterizada. É claro que sabemos todos nós as inúmeras diferenças entre Brasil e Finlândia, mas eu penso que exemplos como o da Finlândia podem ser trazidos e discutidos para pensarmos a nossa realidade. Indicadores têm mostrado que naquele país se encontram cidadãos muito bem educados. O país é rico, né? Sabemos muito bem. Se oferecem oportunidades educacionais de forma igualitária e se empregam bem os recursos necessários ao desenvolvimento do professor e do processo educativo. Mas é importante entender que a Finlândia, por esses motivos, vem tendo excelentes resultados nos últimos exames em avaliações internacionais, enquanto o Brasil não tem tido um desempenho tão satisfatório assim.
É claro que há que se reconhecer que o sucesso ou o fracasso de um sistema educacional não se explica por um único fator, pois o seu funcionamento depende de um conjunto de elementos sociais, culturais, políticos, econômicos e educacionais que se articulam de formas diferentes em distintas situações. Eu lhes trago aqui o pensamento de um pesquisador, Pasi Sahlberg, quando discute o sistema escolar na Finlândia e argumenta que 3 aspectos podem responder pelo seu bom desempenho. Passo a citá-los. O primeiro, é corrente no país uma instigante visão de como deve ser a educação pública. É a valorização da educação pública que todos nós devemos procurar difundir cada vez mais em nosso país. Os finlandeses têm um compromisso sólido com uma escola básica para todos os estudantes, publicamente financiada e localmente governada. Esse compromisso com essa escola tem sido, inclusive, denominado de sonho finlandês. Em segundo lugar, o país tem tratado tanto o auxílio externo quanto a própria tradição educacional nas reformas que tem organizado. Apesar das influências e das transferências ao longo dos tempos, a Finlândia desenvolveu uma forma peculiar de criar o seu sistema educacional. É uma chamada modalidade finlandesa de agir, nitidamente distinta das reformas educacionais de cunho neoliberal que vêm sendo implantadas nos últimos anos em diferentes espaços. A modalidade finlandesa resguarda o melhor da sua tradição, da tradição finlandesa, e de sua prática pedagógica, associando-as a inovações oriundas de outros lugares. Então, portanto, a comparação e o aproveitamento de diferentes iniciativas, de diferentes experiências, é aqui destacado. E não obstante o modelo finlandês, o modelo importado de inúmeros países, claro que as influências se fazem sentir, o sonho finlandês é vivido como algo que pertence aos cidadãos, em vez de algo tomado de empréstimo. Então, seria tão bom que a nossa educação fosse vista por todos nós como algo que nos pertence. Em terceiro lugar, ainda falando de Finlândia, há que se destacar adequadas condições de trabalho para professores e gestores, que são promovidas e oferecidas nas escolas. Também podemos pensar em como em nossas escolas podemos oferecer aos professores e aos gestores esse desenvolvimento que sentimos como importante para que o país avance e a educação no Brasil também. Eles procuram recrutar jovens promissores para o magistério, mas é que se destacar que não apenas cursos de formação bons e salários bons resolvem a situação da educação. O diferente na Finlândia, segundo se diz, é que lá os professores podem exercer sua capacidade profissional e empregar seu poder de julgamento ampla e livremente nas escolas. Penso também que poderíamos refletir a respeito de como isso poderia ocorrer em nosso país. Os docentes, então, lá, a eles cabe o controle, a operacionalização do currículo, a avaliação do aluno, o aperfeiçoamento da escola e ainda o envolvimento com a comunidade. É claro que essa experiência não pode facilmente ser transferida para outros países e nem, é claro, para o Brasil. Mas sustenta-se que em qualquer país, inclusive aqui, pode-se e deve-se acreditar na competência do professor. Pode-se adotar um clima livre de ameaças nas salas de aula e pode-se procurar promover um ambiente de confiança nas escolas. Sugere-se, então, que se contraponham princípios que norteiam a experiência finlandesa a essas reformas neoliberais que temos acompanhado e que se pautam principalmente pela intensificação do controle
e pela mercantilização da educação. Sugere-se que o uso dessa experiência pode incentivar a discussão de processos curriculares. Pode-se argumentar ainda que decisões curriculares efetivas e democráticas se facilitam não pelo aumento de controle de docentes e de estudantes, mas pela promoção de um clima de confiança, de um clima de apoio nas escolas. Nessa perspectiva, uma discussão coletiva e teoricamente fundamentada do currículo se faz indispensável. Eu concordo com isso e defendo também. É importante essa discussão para se pensar na reestruturação da nossa escola. O desenvolvimento de uma qualidade negociada via currículo deve se pautar no diálogo e na cooperação entre diferentes grupos. Essa qualidade deve resultar de transação, colaboração, reflexão e da análise crítica de documentos oficiais, de materiais didáticos, bem como de uma constante discussão entre os sujeitos do processo, entre os que respondem pela gestão e os demais profissionais que nas escolas e nas salas de aula contribuem para a formação de nossos estudantes. Visto como um ambiente simbólico, material e humano constantemente em reconstrução, cujo desenho e cuja prática envolvem questões técnicas, políticas, éticas e estéticas, o currículo, é a ele que nos referimos, tem sido frequentemente objeto de atenção das autoridades, dos formuladores de políticas educacionais, dos profissionais de educação, dos pais e dos próprios estudantes. No currículo, entrecruzam-se práticas de significação, de identidade e de poder. No currículo, joga-se um jogo decisivo, como afirmou o pesquisador Tomás Tadeu da Silva, o currículo é uma questão de vida e morte. Pretende-se continuar a desenvolver esta análise, esclarecendo-se o que tem sido chamado de qualidade negociada no currículo. Que se trata, então, da valorização da escola e da necessidade do desenvolvimento profissional no professor, no esforço por renovar essa escola. Nas considerações finais, eu vou buscar articular os argumentos apresentados ao longo do texto e defender o valor de um esforço colaborativo e democrático nas decisões curriculares. Eu lhes falo, então, um pouco sobre o que tem sido chamado de qualidade negociada via currículo. São restritas as visões de qualidade em educação que priorizam desempenho satisfatório em exames nacionais, domínio de conhecimentos, habilidades e competências antes estabelecidas, emprego de tecnologias avançadas, supervalorização da competitividade e da produtividade, novos métodos de gerenciar sistemas e instituições educacionais e procedimentos integrados e flexíveis no trabalho pedagógico. Muito desses exemplos são importantes, mas eles não são necessários apenas, não são suficientes. Alguns desses elementos podem integrar uma concepção crítica, mas não se vai além do nível instrumental quando a noção de qualidade se funda apenas em pressupostos técnicos e se distancia de juízos de valor, do compromisso com a justiça social, bem como das ações e dos interesses dos sujeitos que concretamente a definem e a adotam. Posiciona-se, então, na contramão das tentativas de congelar o sentido da palavra qualidade, associando-a fundamentalmente a resultados em avaliações nacionais e internacionais e as perspectivas neoliberais
que tem norteado uma série de reformas atualmente. Defende-se uma outra ótica, com base na qual se entenda o sentido de qualidade em educação, dominantemente como uma perspectiva utópica, como um processo de formulação de alternativas desenvolvido por sujeitos que interagem articulando dimensões intelectuais, sociais, culturais e políticas. Mais uma questão técnica. Muito bem. Pronto, obrigado. Eu quero defender, então, que a abordagem de uma professora italiana chamada Anna Bongioli corresponde a esse ângulo de análise. Ela sugere uma qualidade negociada que se defina com base no diálogo e nas contribuições de diversos grupos de trabalho. Essa qualidade teria uma natureza transacional, participativa, autorreflexiva, contextual, processual, transformadora e formadora. É claro que tudo isso exige diálogo, exige contribuição de diferentes grupos. A qualidade, nesse sentido, não é um ter de ser que se defina previamente. Não é uma ideia que se imponha à realidade. Uma tarefa apenas a ser cumprida. Um projeto a ser materializado na prática. A qualidade é uma reflexão sobre a prática, uma reflexão compartilhada. Essa visão de qualidade pode incentivar um processo contínuo de interação e de inovação, centrado na criatividade dos professores e das escolas, para constante e coletivamente definir, avaliar e reestruturar o currículo e o trabalho pedagógico. Qualidade resulta, assim, de um debate constante entre os diversos atores e grupos sociais interessados nos distintos aspectos e nas diferentes dimensões do fenômeno educativo. Nesse enfoque, a qualidade pode ser favorecida pela parceria entre escola e governo local, em função de um processo que tem sido chamado de qualidade negociada via currículo. Trata-se, em última análise, de aproveitar os subsídios, o apoio e os recursos oriundos do governo municipal, articulando-os aos esforços da escola na elaboração e na materialização de seu projeto político-pedagógico e de seu currículo. Está se sugerindo, então, a parceria entre escola e governo local, para que a escola cumpra a função de ensinar a todos e a cada um. O que se deseja argumentar é que essa perspectiva implica a valorização da escola e do professor. Todos esses pontos que temos levantado envolvem a questão da valorização da escola, da valorização do professor, como uma busca de soluções pautadas na realidade local e o desenvolvimento de um clima motivador e sem ameaças nas escolas. O que se apresenta é uma nova modalidade de ação. O que se está defendendo é uma nova modalidade de ação por parte das secretarias locais, que passam a substituir iniciativas de regulação e de controle por uma postura de cooperação e de solidariedade entre as escolas, tanto no que se refere ao currículo quanto à formação continuada dos docentes. Ou seja, quer-se garantir, além do acesso do estudante à escola, a sua permanência e, principalmente, o seu sucesso na escola. E cabe reiterar que os profissionais dessa escola são bastante capazes de uma atuação cooperativa e competente. E procuro focalizar essa atuação agora mais detidamente. Bom, valorizar a escola, importa dizer,
não significa abordá-la de forma inocente ou romântica. A escola e o currículo estão também implicados no processo de reprodução de desigualdades. Isso já foi mostrado e discutido em inúmeros textos contemporâneos. A função reprodutora do processo de escolarização já foi acentuada por diversos autores, para os quais as escolas, na nossa sociedade capitalista, contribuem para os processos de acumulação, legitimação e produção. No processo de acumulação, as escolas selecionam, classificam e preparam os alunos com base em seus talentos, não é? Reproduzindo uma força de trabalho hierarquicamente organizada. Em segundo lugar, as escolas participam de uma complexa estrutura por meio da quais os grupos sociais adquirem legitimidade, por meio da qual as visões de mundo e os significados são recriados, mantidos, reelaborados. Finalmente, as escolas e as universidades contribuem para a produção do conhecimento técnico-administrativo que é necessário à expansão da indústria do mercado. Mas os processos de acumulação, legitimação e produção, eles representam pressões sobre as escolas, não resultados garantidos, porque eles se desenvolvem em meio a contradições, conflitos, resistências, num processo, portanto, bastante complexo. Por esse motivo, o currículo escolar é sempre resultado de disputas, de alianças, de negociações. Absolutamente não é um território pacífico. Tudo isso entre grupos econômica e culturalmente poderosos, que procuram defender seus interesses, e as classes populares, que, por outro lado, buscam tornar o currículo mais adequado às suas pretensões e às suas necessidades. No que se refere à configuração de nossas identidades sociais, a escola tem sido vista como um dos mais importantes espaços institucionais na construção de quem somos. É um dos primeiros espaços em que a criança se situa, em que ela se vê distante do convívio e da vigilância da família. E a criança tem, então, acesso a outros modos de ser e de agir que são diferentes do que ela encontra no mundo familiar. Ela se expõe às diferenças que nos conformam, o que vai contribuir para desestabilizar crenças e condições aceitas no âmbito da família. A escola pode, assim, voltar-se para o movimento e a mudança, para a abertura e a dissidência, para a transgressão e a subversão. Pode favorecer a formação de indivíduos não conformistas, questionadores, rebeldes, autônomos, capazes de criticar e de desafiar valores dominantes e identidades celebradas. Pode constituir um território de buscas, trocas, relações, diálogos, parcerias, confrontos, desafios, divergências e lutas que possam anunciar novos sonhos, novos tempos, novas práticas. Pode ser no lugar de aprender e reconstruir a cultura, de aprender a pensar, de aprender a compartilhar. Pode estimular nos alunos o compromisso com o desenvolvimento de seu país. Pode, em síntese, fazer diferença. Daí a necessidade de valorizá-la e, ao mesmo tempo, de renová-la. Partindo desse ponto de vista e destacando mais uma vez a importância da escola, procuramos acentuar que ela é, em primeiro lugar, um espaço de crítica cultural, um espaço de pesquisa e um espaço formativa para o trabalho. Bom, o que seria a ideia da escola como um espaço de crítica cultural? A ideia de a escola como um espaço de crítica do existente, do questionamento daquilo que parece inscrito
da natureza das coisas, daquilo que é visto como inevitável. Trata-se, em outras palavras, que tudo que pode ser tido como inevitável e natural e aceito sem questionamento, assim o é por atender à manutenção de privilégios e vantagens de determinados grupos. Cabe, então, desfamiliarizar o que a rotina costuma consolidar. A escola é, então, um espaço de familiarização da rotina, colocando em questão certezas inabaláveis e interesses estabelecidos. Em segundo lugar, sugere-se que se conceba a escola como um espaço de pesquisa, construção e reconstrução do conhecimento. O professor, quando participa do esforço por socializar bens materiais e simbólicos necessários ao enfrentamento de problemas comuns, ele precisa cruzar a fronteira entre o acadêmico e o político, o que exige sair do confortável terreno acadêmico e entrar em contato com o mundo exterior. Precisa-se inventar nesse processo o que Bourdieu chama de conhecimento engajado, uma política de intervenção no mundo político que obedeça às regras e aos métodos do campo científico. Esse conhecimento pode incrementar tanto a crítica às políticas e decisões que os neoliberais nos têm apresentado como inevitáveis, quanto permite formular alternativas àquilo que é visto como inquestionável. Tornar a escola um espaço de pesquisa requer um trabalho cooperativo com base no qual os docentes se constituam em pesquisadores das temáticas educacionais, dos conteúdos que ensinam, das práticas que desenvolvem e ainda aprendam a sentar o próprio ensino na habilidade de pesquisar. Tornar a escola um espaço de pesquisa pode ser facilitado pelo apoio da secretaria local e depende, obviamente, de uma salutar parceria entre docentes e gestores. Tornar a escola um espaço de pesquisa pode contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos professores, para que os alunos desenvolvam curiosidade, criatividade, interesse pela busca de novos saberes e informações, ou seja, o espírito de pesquisa. E do desdobramento desse processo de desenvolvimento do espírito de pesquisa, poderão delinear-se incontestáveis motivos para a maior valorização dos professores no âmbito da sociedade e da cultura em que atuam. Quando o tempo estiver acabando, você me avisa, por favor. Em terceiro lugar, se propõe que conceba a escola como um espaço formativo para o trabalho, já que o trabalho é uma das nossas principais atividades. O que se sugere é que se torne a escola um espaço de preparação para futuras escolhas profissionais, um lugar de exercício da cidadania, um terreno de produção de bens, serviços e conhecimentos. E para isso é necessária uma clara compreensão do processo histórico da produção científica e tecnológica, assim como do processo de inovação. Importa ainda uma análise cuidadosa e criteriosa do processo de trabalho no mundo de hoje. Por quê? Porque a intenção é facilitar a aquisição de conhecimentos escolares que sejam instrumentos adequados à compreensão, à transformação da natureza e das situações de vida, bem como ao aprofundamento das potencialidades humanas.
Ou seja, o que se está argumentando é defendendo o preparo dos estudantes para refletir e agir em relação à natureza, ao contexto e à organização social. Muito bem, cabe, portanto, à escola, fundamentalmente, organizar e promover o ensino e o currículo, desenvolvendo a aprendizagem, a construção e a reconstrução de conhecimentos, de habilidades, de visões de mundo, assim como promover a formação de cidadãos críticos e responsáveis e contribuir para a construção de identidades que venham a se colocar na contramão dos modelos hegemônicos vigentes. Valorizar a escola, portanto, implica em valorizar o ensino, o docente, o currículo, o conhecimento escolar e as identidades. As decisões curriculares necessariamente envolvem alunos, professores, conhecimentos, salas de aula, experiências e ambientes de aprendizagem. Ou seja, cabe reiterar que não há como se negligenciar a preocupação, volto a repetir, com o ensino, com o currículo, com a forma e o conteúdo do conhecimento escolar e com os sujeitos implicados no processo. O esforço por compreender tais elementos e suas relações, bem como os propósitos que se pretende que cumpram, deve estar na linha de frente da nossa atuação, como professores e pesquisadores, e de nossa proposta de desenvolver um processo motivacional nas nossas escolas. Lamentavelmente, porém, muito do que se está defendendo ainda se tem distanciado dessa perspectiva. Bom, além da valorização da escola, o sucesso do sistema escolar finlandês, por última vez falando sobre ele, fundamenta-se no respeito e no desenvolvimento profissional dos professores. Mas essa questão do respeito e do desenvolvimento profissional dos professores eu passo a abordar agora. Desejo sugerir que o fortalecimento do profissionalismo docente pode favorecer a autonomia dos professores para implementarem políticas curriculares e o próprio processo pedagógico. O profissionalismo se entende como um fenômeno em permanente mudança. Uma profissão deve ser analisada como ela se apresenta em um dado momento, não como achamos que ela deva ser. Assim, é melhor examinar as suas características, as características dessa profissão no atual momento, porque essa perspectiva facilita e permite abordar livremente o profissionalismo, enfocando em primeiro lugar o conhecimento do professor. Conhecimento, currículo, professor, escola, elementos destacados em todo o texto ao longo da fala. Há que se considerar que o conhecimento especializado do professor, na verdade, hoje está desafiado por poderosas forças políticas e econômicas globais e por certas teorizações para as quais o conhecimento profissional é um mero pretexto para a conservação de privilégios. É claro que esse não é o ponto que está sendo defendido. O que se defende aqui é o ponto de vista de que o princípio do mercado, que tem sido vigente hoje em dia, ele é pouco propício para desenvolver o conhecimento profissional especializado, bem como pouco propício para o desenvolvimento das identidades profissionais. A identidade do profissional se configura significativamente pela dedicação intensa ao saber. É um atributo que define o acadêmico e que vem sendo desestabilizado pelo mercado e por certos esforços governamentais por controlar os professores, por reduzir sua autonomia. O mercado tem provocado uma considerável ruptura entre quem conhece o que é conhecido e leva à formação de dois mercados independentes, um dos criadores e usuários do conhecimento
e outro do próprio conhecimento. E essa descontinuidade entre esses dois mercados acaba desconectando o interior do exterior, em consonância com os ideais do mercado pautados no neoliberalismo. Defendemos que é da articulação entre interioridade e exterioridade que depende a formação de nossa identidade como seres sociais, como membros da sociedade, como membros autônomos e competentes de um dado grupo profissional. Interioridade e exterioridade, portanto, precisam agregar-se. Fortalecer o profissionalismo docente implica uma ampla discussão dos conhecimentos a serem incluídos e desenvolvidos na formação docente. Cabe defender uma reflexão sobre as práticas docentes na formação docente e se centrar o trabalho na realidade do professor, para que se torne a formação inicial, principalmente, oferecida pela universidade, mais próxima das necessidades que os professores vão enfrentar cotidianamente nas escolas e nas salas de aula. Eu diria que as instituições de ensino superior ainda não têm aproveitado devidamente a vivência do lado prático no preparo para a docência. Mas, embora se admita a necessidade de mudanças que preencham essa lacuna referente à prática, não se está defendendo uma proeminência do saber docente especializado. O profissionalismo deve corresponder a uma postura marcada pela colaboração e pelo compromisso com a democracia. E o foco na colaboração se justifica porque os docentes não podem constituir hoje um grupo profissional à parte. Ao contrário, na sua prática, precisam colaborar ativamente com os demais profissionais da educação e com outros sujeitos interessados pela educação e pela escolarização, que são capazes de contribuir para a educação de nossos jovens. O diálogo entre diferentes profissionais precisa ocorrer e pode facilitar o diálogo também necessário nas escolas, entre as escolas e as secretarias. Sugere-se que o modelo colaborativo de profissionalismo pode ser associado a essa qualidade negociada via currículo que estamos defendendo, que, vale reiterar, deriva de transação, participação, reflexão, de um debate permanente entre os diferentes atores sociais envolvidos no processo curricular. Essa visão de qualidade se harmoniza com uma perspectiva de um profissionalismo centrado na colaboração. Um profissionalismo marcado por colaboração e democracia não se desenvolve sem o resgate da autonomia do professor e da escola. Não se desenvolve sem que se estimule no professor a interioridade necessária ao exercício de sua profissão. Portanto, escola, professor, conhecimento escolar são pontos que tenho procurado destacar ao longo deste texto. Passo então agora às minhas considerações finais. Temos tempo ainda? 10 minutos, vamos lá. Eu valorizei neste texto a importância da escola e de um esforço colaborativo para renová-la. Na defesa desse esforço colaborativo e cooperativo, acentuei a necessidade de diálogos entre escola, secretaria e entre os diferentes sujeitos envolvidos no ambiente escolar. Trata-se de promover que um pesquisador norte-americano, William Piner, denomina de uma conversação complicada. Mas o sentido da palavra complicada aqui é positivo, porque ele diz que é uma conversação entre os que estão envolvidos no currículo
os que estão envolvidos na gestão. Um esforço, diz ele, uma conversação que se paute pelo respeito, pela fundamentação e pelo esforço de construir um ambiente democrático e livre de ameaças na escola. Insistindo na valorização do professor, defende-se, mais uma vez, o foco no profissionalismo docente e no seu fortalecimento. Pode-se argumentar que o incremento do desenvolvimento profissional do professor pode aumentar a sua sobrecarga de trabalho e pode contribuir para intensificar esse trabalho e, ao mesmo tempo, para fragilizar a sua saúde. Já se destacou, inclusive, como é tênue a linha entre essa intensificação do trabalho docente e o desenvolvimento profissional. Passamos, então, a examinar essa linha, focalizando inicialmente o processo de intensificação do trabalho docente. Essa intensificação do trabalho docente tem envolvido uma série de sintomas triviais e complexos referentes à falta de tempo, tanto para relaxamento e lazer, como para acompanhar os estudos que se fazem necessários para acompanhar o avanço do seu conhecimento. A intensificação tem implicado uma crescente sobrecarga no trabalho do professor, evidentemente. A intensificação tem contribuído, ao mesmo tempo, para diminuir a sociabilidade do docente, o que pode dificultar o contato e o diálogo com os colegas, levando ao risco do isolamento. Com a sobrecarga de trabalho, ainda que o profissional tenda a evitar certos excessos, eliminando os que julgue menos importantes, muitas habilidades precisam ser aprendidas ou reaprendidas, né? E pode faltar tempo para se familiarizar com as mudanças no campo da sua atuação. Por isso, o professor acaba deixando de refletir autonomamente e passa a depender dos pontos de vista e procedimentos dos especialistas. Mas o mais nocivo efeito desse processo de intensificação que pode ocorrer é a redução da qualidade do serviço que publicamente o professor presta. A intensificação pode enfraquecer o compromisso do profissional com a realização de um trabalho mais sério e com mais qualidade. É claro que atitudes de resistência por parte dos docentes podem neutralizar e procuram neutralizar a força desse processo, na busca por melhor controlá-lo e por garantir um tempo de jornada laboral mais justo e mais humano. Está-se, portanto, de um grande desafio fazer com que o investimento docente em seu crescimento profissional não resulte em mera sobrecarga de trabalho, em mero aumento de atividades a serem realizadas de forma burocrática para atender às exigências de gestores ou das secretarias. O que se deseja é que esse esforço que o professor desenvolve seja um elemento de elevação intelectual e elevação ética dos professores. Considerando, então, que o processo de intensificação do trabalho docente se movimenta por conta de interesses referentes à economia e a questões de poder e controle, sugere-se que se contraponham a esses aspectos de poder e de controle alguns pontos que foram defendidos ao longo deste texto, bem como outros como que se voltem para o desenvolvimento profissional do professor. Cabe destacar, então, reinvenção da escola, promoção de práticas pedagógicas renovadas e motivadoras, fortalecimento da autonomia docente, valorização de conhecimentos capazes de contribuir para a construção de lealdades e identidades profissionais,
desenvolvimento de um código de ética que norteie o trabalho docente e socialização dos valores da comunidade profissional e dos padrões de integridade profissional. A promoção de todas essas condições pode neutralizar a contaminação dos valores e dos conhecimentos profissionais por influências externas indesejáveis, tanto oficiais quanto não oficiais, assim como promover um senso de responsabilidade ética que consolide o compromisso dos professores com a oferta de um ensino de qualidade para toda a população. Mas, para isso, se reitera, é importante repensar e renovar as políticas e os conteúdos da formação docente, renovar e repensar as escolas e as práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, o profissionalismo docente é um profissionalismo especial, não é? Em que a busca pela valorização e pelo reconhecimento social não implica, nem pode implicar, a defesa do distanciamento dos interesses e necessidades da comunidade e da opção de se construir uma educação baseada em princípios democráticos. Ou seja, o desenvolvimento profissional precisa envolver 3 níveis: formação pessoal, a atuação cooperativa nas escolas e a capacidade de agir socialmente na construção de parcerias que fortaleçam a profissão e a capacidade de produzir resultados positivos. Trata-se de desenvolver o sonho brasileiro e a modalidade brasileira, assim como de garantir, estou acabando, as condições necessárias a um trabalho docente de qualidade em nosso país. E eu termino com palavras de Clarice Lispector, que podem talvez estimular esses nossos esforços. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Muito obrigado. Uma verdadeira aula, né? O professor Antônio Flávio deixou aqui para que a gente possa debater, né, e discutir alguns pontos que ele traz nesse texto. Foi com você, Márcio? Esse texto é com o Márcio? Foi elaborado com o Márcio? Olha, Eu parabéns, disse, Márcio. Olha lá, eu disse olha. desde o início, com o Márcio Delgado, que Foi, é me não. orientando. Ele falou Márcio Delgado. Eu ouvi, mas não sabia que era o Márcio que está ali conosco. É ele, sim. Tá ali, Que assim, bem delícia. sentadinho, né? Que texto gostoso de ouvir e provocativo, né? E aí, convido os colegas agora, se quiser pontuar. Cris, tem alguém para levar o microfone lá embaixo? Sim. Professora, antes das perguntas, gostaria de convidar você para entregar uma lembrança para o nosso palestrante da noite. Mas já? Sim. Quer deixar para depois? Como quiser. Vamos deixar para um pouquinho para lá, Tá ok. tá? Eles já estão acostumados comigo em quebrar protocolo, tá? Tudo bem. Olha, só uma coisa. Não esqueça, hein? Então, a Cris está levando o microfone aí. Alguém? Alguém levantou a mão aí, Cris? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professor Douglas? Olha, eu quero ocupar o lugar da Cris aqui um pouquinho, né, para falar para vocês, enquanto vocês estão aí se organizando, quem é o professor Antônio Flávio? Porque não deu tempo de ler o currículo dele antes. Antônio Flávio Moreira é licenciado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduado em Pedagogia pela Sociedade Universitária Augusto Mota e graduado em Química Industrial pela Universidade do Brasil. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres. Realizou o estágio sênior pós-doutoral no Instituto de Educação da Universidade de Londres e foi professor titular da UFRJ, instituição na qual se aposentou em 2003.
Em 8 de outubro de 2012, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, secretário-geral também da mesma associação. Foi membro da Comissão de Avaliação da CAPES, do Comitê Assessor do CNPq e da Comissão de Assessoramento da FAPERJ, todos na área da educação. É pesquisador 1A do CNPq. Suas pesquisas têm recebido apoio do CNPq, da CAPES e da FAPERJ. Atualmente é professor titular da Universidade Católica de Petrópolis, atuando na graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em estudos de currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: escola, teorias de currículo, prática curricular, história do currículo, multiculturalismo e formação de professores. Mas, acima de tudo, eu quero dizer duas coisas para vocês. Professor Antônio Flávio Moreira, ele é uma pessoa sublime. E ele é orientador do professor Ailton, que está ali, que eu convido para vir aqui ao palco. Ailton. Márcio também vem até aqui. Sim, vem, Márcio. Vem, Cris, me ajuda aqui, só colocar uma cadeirinha ali, do lado. Aqui está um dos autores do texto, que o professor leu aqui para vocês, que é Márcio Delgado. E aí tem aqui o professor Ailton. Senta lá conosco. Quero dizer a vocês, que eu estava numa banca da UFRJ, de uma pessoa que é amiga do Ailton, e ele estava lá nessa banca. Quando, para contribuir com o texto da pessoa que eu estava lá, eu disse para ela assim: olha, eu sugiro a você que você utilize um autor que eu gosto muito, que é o nome dele, não sei se você conhece, desse jeito, professor, Antônio Flávio Moreira. E aí eu fui falando sobre as questões de currículo, da discussão pós-crítica, da questão do multiculturalismo, de como isso tem sido hoje a base de reflexão e de construção de novos currículos. E eu, falando a respeito disso, o Ailton, que estava lá, me manda no WhatsApp: professora, você está aqui. Professora, eu conheço o professor também, ele é meu orientador. Na mesma hora, eu entrei em êxtase e falei para ele: vamos levá-lo no Unifoa. E foi assim que chegou aqui o nosso professor, que está aqui presente. Com muito prazer de estar aqui. Está vendo só? E aí eu quero já deixar aí para vocês, quem está com o microfone para fazer a pergunta? Aqui, Ivanete. Professor, obrigado pela palestra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... Fique em pé, Douglas. Fique em pé para a gente ver. Senão só escuta esse vozeirão. Sobre a mudança, na base curricular nacional, na redução do ensino de história. Como que você tem a sua visão, visto que, se o aluno não rememorar o passado, como é que ele vai entender o presente? Sim. Desculpe, é porque eu estou tentando compreender melhor a sua pergunta. Se você puder repeti-la, eu vou agradecer muito. Cadê ele? Sobre as alterações no currículo do ensino médio, a redução do conteúdo de história. Eu não sou professor de Não, história. tudo bem, tudo bem. Estou muito à parte. Mas da reflexão, especificamente das mudanças. Sim, digo que o aluno está ficando muito técnico, indo por algumas trilhas de conhecimento e não refletindo sobre o processo histórico do país. Essa perspectiva do desenvolvimento da técnica, infelizmente, ela existe. E ela é defendida por muitos educadores, inclusive, mas ela é muito limitada, porque ela se restringe à questão do como. Ela não envolve uma preocupação fundamental com princípios, com razões de porquê, razões de escolhas que precisam ser feitas no processo educacional, do que se espera com o processo educacional em relação ao aluno, enfim, extremamente limitada. Nesse sentido, não posso absolutamente defender qualquer proposta que caminhe nessa direção.
Inclusive, a gente sabe, né, como o professor sempre pontua, inclusive nos livros dele, né, Márcio e Ailton, que o currículo é um espaço de poder, né? E aí, nesse espaço de poder, é claro que algumas abordagens mais técnicas, muitas vezes assumem ou se apropriam daquele espaço que está voltado para determinados componentes curriculares que ali iriam trabalhar muito mais a questão reflexiva e crítica desse estudante, como história, no caso, Douglas. Então, enquanto espaço de poder, mas não se esqueçam, currículo também é espaço para revolução. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam de que a gente tem ali um espaço tremendo para que a gente possa, assim como foi colocado no texto, né, reinventar, fazer a reinvenção também da educação. O poder pode ser usado para conformar como para transformar. Perfeito, professor. Perfeito. Mais alguém? Fala o nome. Oi, boa noite. Sônia. Fala o nome e o curso, Sônia, por favor. Curso Isso. de Medicina. Boa noite, professor. A vida, eu acho que é feita de bons e maus encontros. Não tem mais ou menos, né? Pelo menos na minha, com a intensidade que eu vivo, eu tenho ou bons ou maus. E, graças a Deus, eu acho que esse está sendo um bom encontro para todos nós. E aí eu venho trazer um pouco a questão e perguntar para o senhor, professor, já que nós estamos numa formação e numa capacitação docente, e tratando do tema valorização docência, e aí eu penso e trago a teoria que o senhor trouxe e consegui, com o belo texto de vocês, né, fazer uma conexão com a prática de forma muito instantânea. Um texto bom de ler, gostoso de ouvir e de fácil compreensão. E aí eu pergunto, o que o senhor pensa sobre a capacitação docente e o impacto que a capacitação docente pode trazer para a valorização docente? Por que eu trato disso? Porque nós estamos aqui, eu, professor José Roberto, por exemplo, e acredito que muitos de vocês, desde manhã, e muito interessados e ávidos por beber nessa fonte. E numa compreensão de que não existe banalização da capacitação docente e de que ela é, de fato, um transformador, como o senhor usou aí muito bem a palavra, né? E aí eu queria ouvir a sua opinião no sentido de reforçar o nosso entusiasmo e o nosso interesse e o nosso comprometimento em relação às capacitações docentes. Obrigada. Sônia é o tipo da aluna boa. Ela faz a pergunta, ela responde, quer que a gente confirme. É nesse tipo, tá vendo? Mas vamos lá, professor. Vamos lá. Bom, eu acho que é importante destacar o que não é capacitação docente. Não é capacitação docente a procura de desenvolver práticas apenas, a procura de desenvolver atitudes que levem o professor a ensinar melhor. É claro que é bom que ele ensine melhor, sempre será bom, mas isso é pouco, porque é preciso que a capacitação docente relacione todo o processo educacional, do qual o professor é um importante agente, né, com toda a sociedade em que vivemos, com as necessidades dessa sociedade, com os anseios das pessoas que vivem nessa sociedade. Ou seja, ir além dos muros da escola. Caso contrário, nós estamos com uma capacitação docente estreitamente limitada, empobrecida, e eu diria que com resultados pífios, enquanto que uma capacitação docente que eleve o professor, que promova o professor, que valorize o professor e que o faça cada vez mais refletir sobre sua profissão, sobre suas práticas e situá-las na sociedade em que vive, é fundamental. Muito obrigada, professor. Só aqui já merece aplauso. Exatamente. Né, nossa. Mais alguém? Boa noite. Valquíria, professora Valquíria. Nós queremos agradecer, né?
Eu acho que a palestra de hoje foi enriquecedora para a gente, né? A gente estava aqui conversando, né? O quanto foi significativo, né? Essa discussão que vem, ainda mais quando a gente está começando a trabalhar com currículo por competência na universidade, né? E aí o senhor trouxe algumas competências que me chamaram a atenção, né? Eu até anotei aqui: colaboração, autonomia, ética, formação pessoal, capacidade cooperativa, formação social. E aí eu queria um conselho, né, de quem é experiente na área. Como que nós, enquanto professores, na nossa formação, né, eu fiz no ensino médio, né, formação em docência, e nós tínhamos uma forma de pensar o currículo. E hoje a gente trabalha muito com currículo por competência, que é um desafio para nós, enquanto professores. Que conselhos o senhor daria para nós, enquanto docentes, como trabalhar esse currículo por competências? Eu não sei se eu vou saber responder a você, porque sempre essas perguntas do como são difíceis de serem respondidas, porque o como é muito dependente da situação, do local, né, de quem está envolvido no processo. Então, uma resposta muito geral se torna, às vezes, pouco precisa, pouco esclarecedora mesmo, né? Agora, competência docente, eu acho que é fundamental o que estamos entendendo por isso. Esse é o ponto, para mim, que seria o primeiro a discutir. O que se considera um professor competente? E, obviamente, não é apenas aquele que ensina bem, apenas aquele que explica bem os seus conteúdos para os alunos, aquele que, entre aspas, domine bem a turma para a qual ensina, né? Isso tudo é muito pouco. Aliás, a palavra dominar não é uma palavra muito boa de ser usada quando se está pensando em educação, porque educação não é um processo de domínio de ninguém sobre ninguém, né? É um processo cooperativo, muito menos, e não de domínio. E aí, eu não sei se eu já te respondi, ou se temos ainda algo mais a dizer, mas vamos continuar, que eu acho que aos poucos a gente vai desenvolvendo outras ideias. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Professor, meu nome é Marcos, eu trabalho no curso de Serviço Social. Tenho que agradecer ao Douglas pela pergunta, Douglas. Obrigado pelo texto, ao orientando também, a Ailton pela força, né? E eu fui formado numa tradição que diz que democracia se aprende na escola, né? Democracia? Se aprende na escola. E o senhor citou algumas vezes aí as amarras que o neoliberalismo impõe a esse processo de transformação que a educação tem capacidade de ter e que o currículo pede, né? A discussão sobre o currículo pede. A discussão do currículo é uma discussão que envolve uma disputa de projeto de sociedade. Então, esse projeto macro, ele breca isso, trava isso, né? Impede bastante. Vou dar um exemplo concreto, se eu puder comentar, que as redes públicas de ensino, já existe a lei, né? Foram 20 anos de discussão dessa lei, ela foi aprovada, o presidente anterior ele vetou a lei, o Congresso derrubou o veto, que é de incorporar assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas de ensino. E assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas de ensino. E as prefeituras resistem a isso. Nós temos essa experiência nos institutos federais de educação e algumas poucas prefeituras de capitais, né? No Brasilzão todo não tem. Então, se é para o currículo ser permeado pela multiculturalidade, pela complexidade da sociedade, esses profissionais podem contribuir para que a escola reflita sobre isso, para que ela cresça, né? E isso é travado por essas discussões econômicas. Já explorando o senhor de uma vez, né? Nesse contexto que nós vivemos hoje, né? Se a gente pensar bem num plano nacional, até um pouco um contexto menos agressivo para nós, professores, do que há pouquíssimo tempo atrás, esse debate do currículo ele tem que ser travado na sociedade como um todo, ao mesmo tempo, hoje, em que a gente vê um avanço de forças extremamente... Não são apenas conservadoras, né? São forças
em alguns casos mesmo fascistas, e que não entendem o papel da educação para a sociedade. Então, é um movimento que exige uma musculatura, para quem está na educação, que muita gente não aguenta, né? Não aguenta isso ideologicamente, politicamente, fisicamente, mentalmente. E como é que a gente lida com isso, né? Obrigado pela presença, que é uma honra para nós. Você não chegou a fazer propriamente uma pergunta, né? Mas eu acho que você trouxe questões importantes. E você falou em capacitação docente, não falou? Falou? Não, capacitação não. Não. Sim. O Marco ele coloca, né, que existe já algum movimento de uma lei que ela sai em 2019, em que ela faz propostas de ter outros profissionais, até abordando essa questão interprofissional que a gente discute e colaborativa que a gente diz que precisa para se reinventar a escola. Né? Exatamente. E aí ele aponta ali 2 profissionais que precisariam também estar na escola por essa lei, que seria o psicólogo e o assistente social. Então, essa é a primeira questão que ele traz. A segunda questão que ele também trouxe é a necessidade de uma musculatura docente, vou chamar assim, né, para que a gente possa suportar algumas políticas neoliberais, e ele disse que algumas delas elas avançam até mesmo no sentido do próprio fascismo, em relação às questões que a gente vem vivendo no espaço escolar. Sim, consegui sintetizar? Sim? Sim. Ó, ok. Essas questões que ele levanta são questões extremamente importantes, não é? Porque essa questão do avanço de determinadas forças conservadoras é algo que vem ocorrendo na sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo que temos tido um avanço, uma conscientização de uma série de pontos que antes nós não refletíamos sobre eles, né? Nós temos hoje, ao mesmo tempo, essa perspectiva de alguns grupos, de algumas pessoas, de alguns setores que buscam segurar, impedir o avanço, impedir o desenvolvimento. Isso acontece nas escolas, acontece em outras instituições. E eu acho que contra esses grupos o que nós podemos fazer é lutar contra eles. Não temos outra opção. Sabendo que a nossa força não é nem sempre será tão grande para vencermos. Mas eu acho que o processo da luta, o processo de nos mantermos coesos, de procurarmos mostrar os nossos propósitos e as nossas intenções, ele é fundamental para o desenvolvimento da educação no país. E eu acho que isso a gente pode tentar manter. Esse espírito de luta, essa busca pelo processo de desenvolvimento da educação e do país. Perfeito, professor. Bom, gente, pelo horário, a gente vai precisar encerrar, né? Então, eu vou pedir ao professor Ailton que entregue para o professor agora a homenagem que nós fizemos. Vem, professor Ailton. Agora, ninguém esqueceu, tá vendo? Não podia esquecer. Quero parabenizar mais uma vez o professor Márcio pelo texto construído em conjunto aqui com o professor. Muito obrigado, é muita gentileza de vocês, sabe? Eu que comprei. Que bom. Nossa, então, gente. Então, tenho certeza que foi uma boa Ainda bem compra, que eu conheço o né? professor Ailton, né? Ele dizendo ali que ele que comprou, olha. Foi mesmo? Tá vendo? Não foi nada, professor. O senhor acredita? Meu Deus do céu. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? acreditei nele. Não, olha o que nós já falamos desse menino. Quase um homenzinho. Ele acredita nas coisas que eu escrevo, ele não vai acreditar nisso. Tá vendo? Professor, isso é um carinho nosso, sabe, do Unifoa, para agradecer por essa aula que nós tivemos aqui, por todos esses pontos de reflexão que traz. Está no prelo, faz favor de avisar a gente quando sair a publicação, tá bom? Para que a gente possa ainda, né, trazer mais leituras e mais reflexões para a gente. Bom, eu acho que a gente continua, vou passar a palavra para a Cris, mas quero deixar à vontade Márcio, Ailton. Ele disse que não posso chamá-lo de senhor, Antônio. Por favor, professor Antônio Flávio.
para que vocês possam ficar à vontade e ficar conosco em um coquetel que nós teremos agora, em que todos os nossos docentes também serão convidados. Mas acho que é a Cris que vai fazer esse convite, não sou eu, tá? Vai lá, Cris. Agradecemos o professor doutor Antônio Flávio Moreira pela brilhante palestra, que nos trouxe muito conhecimento a respeito do tema Questões sobre Currículo, debate ainda atual. E eu gostaria de convidar todos os docentes do Unifoa para dar uma salva de palmas ao nosso palestrante. Nesse momento, convidamos a magnífica reitora do Unifoa para fazer a entrega do Prêmio Destaque Docente do Unifoa. Vamos deixar os nossos convidados à vontade, caso queiram se recolher, e vamos dar continuidade com o Prêmio Destaque Docente Unifoa. Bom, gente, a gente ainda continua aqui mais um pouquinho, né? Tem algumas coisas que nós combinamos e a gente sempre faz uma homenagem a 3 professores ou professoras que por área, né, por área, que representam para nós, que são verdadeiras inspirações no sentido dos projetos que são desenvolvidos, na forma como eles têm de abordar a própria aprendizagem dos nossos estudantes em sala de aula. E nós, não sei se vocês estão lembrados, esses 3, nós damos uma medalha, né, que é um certificado para esses professores. Quem lembra o nome das medalhas? Vai lá, na área de exatas, quem que é o nosso ícone lá que a gente teve? Maria Arthur, medalha Maria Arthur, na área de exatas. Na área de humanas, quem lembra? Quem lembra da área de humanas? O povo da extensão tem que lembrar. A nossa TT, gente. Quem? Tereza Cristina, né? E aí a gente tem a terceira, que é na área de saúde, que é quem? A babona da Ana Paula ali gritando Hilda Cecília. Vocês estão vendo, né? E a professora Hilda Cecília. 3 professores que já não estão mais aqui conosco fisicamente, né? Mas que deixaram saudade. E que... Olá, Cris, que eu acho que chegou o momento. E que inspiram a gente, né, para que a gente faça cada vez melhor. Então, vamos lá. Na área... Aí eu nem preciso. Você escolhe. Na área de exatas, nós convidamos aqui um professor jovenzinho. Se o professor Maria Arthur estivesse aqui, eu tenho certeza que ia falar. Um menino chamado Ítalo. Por favor, professor doutor Ítalo, o senhor vai receber aqui o prêmio de destaque docente. Ítalo Pinto Rodrigues. O Centro Universitário de Volta Redonda confere a honraria ao professor Mário Arthur de Souza em reconhecimento à sua atuação docente na área de exatas e tecnológicas nesta instituição. Viu só? Foi surpresa, gente. Ele tá tremendo aqui, ó. Vamos segurar aqui, ó. E o Ítalo é de fato inspirador, né, gente? Quem trabalha com ele, quem conhece, sabe como que ele é inspirador. A foto oficial. Nossos aplausos ao professor Ítalo. Pronto. Agora, na área... Essa é qual? Essa aqui está fechada. Humanas e sociais aplicadas. Na área de humanas e sociais aplicadas, nós temos... Nossa, gente. Tudo bem que eu gosto de correr maratona. O nome dela é quase que uma maratona. Vai contando aí quantos nomes tem no nome dessa pessoa. Nós temos
a professora Daniele Ribeiro Duval de Oliveira Lima Santa Bárbara. Olha quantos nomes. Tá vendo? Professora... Vamos lá, gente. Dani, é você. A gente consegue resumir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de uma forma muito carinhosa. Dani, você ganha a honraria. Viu? Você é uma professora inspiradora. Nossos aplausos à professora Daniele Duval. Ela também tá tremendo, gente. Que isso? Aqui, ó. Segura aqui. Peraí que eu vou tirar o microfone. Viu? Então vamos agora na área da saúde. Nós convidamos aqui a professora Camila de Oliveira do Nascimento. Camila com K. Vamos lá? A honraria a professora Hilda Cecília Moreira da Silva para receber. Camila tá aí? Cadê a Alden? Cadê o Alden para dizer se a Camila tá aí? Acho que não, né? Não está. Tem alguém aí do curso de serviço, do curso de nutrição que possa receber para ela aqui, só para representá-la? Por favor. O professor Alden. É que às vezes eu estou confundindo o Alden com o Silvio, sabe, gente? Porque ele está ficando com um tupete igual o Silvio. Nossos aplausos ao professor Alden. Olha, a professora Camila de Oliveira do Nascimento, do curso de nutrição. Agora ele pode brincar com o Silvio, viu? Bem, gente, a professora Camila não pôde estar aqui hoje porque ela está sendo homenageada por uma turma que está falando do grau em outra instituição. Então, assim, o valor dela é reconhecido por nós e por outras instituições também. E ela realmente merece muito por tudo que vem fazendo aí à frente de inúmeros projetos com o nosso curso e com vários outros cursos. E ele é também fundamental para a gente. Professora, tem mais alguma coisa? Aí temos agora, gente, eu quero pedir duas coisas. Tem uma foto. Alde, agora é Camila com K. Já tem o tupete do Silvio, agora é Camila com K também. Gente, olha, a gente tem 2 recados dados para vocês bastante importantes. O primeiro também eu quero também aproveitar, antes de falar sobre isso, Edilberto, muito obrigada pelos seus bonecos, pelas suas personas, tá? Foram muito elogiados pelos professores externos que nós tivemos aqui, tá bom? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E eu quero... Gente, a gente tem 2 videozinhos rápidos para serem passados aqui. Alguns de vocês já tiveram em oficina, já viram. Né? De repente, acho que nem precisa passar o vídeo. Não, passa, porque tem gente que não viu, né? Um deles, gente, é sobre o exame periódico. Nós estamos com um caminhão que ele está aqui desde segunda-feira para que a gente faça o nosso exame periódico. Eu ainda não consegui fazer o meu, confesso, né? Mas ele está aqui, vai ficar até sexta. Então, facilita a gente, porque a qualquer momento, antes de entrar para um evento, vocês podem ir lá e fazer. Tá? Está aqui na nossa instituição. Porque depois desse período, nós vamos ter que nos dirigir ao outro local para fazer o exame periódico. E aí não facilita tanta vida. Então, aproveite esse momento que a gente tem, que começou segunda, por isso vocês verão no vídeo falando que está desde segunda-feira, e ele segue até a sexta-feira. E o segundo vídeo que a gente tem aqui é com a nossa top model, né, a professora Ana Carolina Calegário, falando sobre uma novidade que nós teremos aqui, a Casa de Cultura do Unifoa. Então, vamos lá? Meu nome é Ana Carolina, sou pró-reitora de extensão do Unifoa e venho trazer uma novidade. Em 2025, vai ser lançada a Casa de Cultura do Unifoa. Todas as atividades artístico-culturais vão fazer parte da Casa de Cultura. Essa Casa de Cultura
não vai ser um local geográfico, mas um conceito. Vai ser mais uma oportunidade de desenvolver consciência crítica e sensibilidade em todos os componentes da nossa comunidade acadêmica. Venha para a Casa de Cultura. Olá, professores e professoras do Unifoa, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convite especial para te fazer. Entre os dias 3 e 7 de fevereiro, o ônibus da Vidal Clean estará aqui no Unifoa das 13 às 18h30 para realizar exames periódicos. Será uma ótima oportunidade para você cuidar da sua saúde de forma prática e rápida, sem precisar sair do campus. Então não deixe de passar por lá, hein? O ônibus estará estacionado próximo ao auditório William Monachese e a equipe estará pronta para atendê-los. Contamos com a presença de todos, então não deixe de se cuidar, porque a sua saúde é muito importante para nós. Até lá! Neste momento, solicitamos a todos que avaliem o evento e registrem sua presença pelo QR Code na tela. Agradecemos a participação de todos e informamos que as atividades da 7ª Formação Docente continuará até sábado, conforme a programação disponível no site Olhar Docente. Convidamos todos vocês para um coquetel na Sala de Estudos da Biblioteca e, em nome da FOA e do Unifoa, desejamos uma excelente noite a todos e bom coquetel. Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while. Professores, por gentileza, marque a opção do dia de hoje e coloque embaixo, na opção de escrever, que é formação docente, por gentileza. Right next to you. Next to you. Right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our O coquetel os aguarda na Sala de Estudos da Biblioteca.
Muito obrigado a todos e tenham um ótimo coquetel. Just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. I wanna be next to you. Georgia, wrap me up in all you hurt you. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found when I held you again. How could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo. How I heard you say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. It's a beautiful